Irmãos, bom dia a todos. Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vocês. Amém? É uma alegria imensa estar juntamente com os irmãos, compartilhando um pouco da palavra do Senhor. Realmente, tendo em vista aquilo que nós somos como seres humanos pecadores, indignos de qualquer bênção e misericórdia de Deus. Então, quando Deus nos propicia uma oportunidade dessas, de glorificar a Deus juntos, estudar a palavra do Senhor juntos, e falar também do Evangelho, nós devemos nos alegrar no Senhor. Então, glorifico a Deus pela vida de vocês, dou os parabéns à mocidade, ao Cleiton, ao pastor da igreja, Luiz Roberto, pela iniciativa, de estudar esses temas que são tão necessários em nossos dias. Sempre foi necessário estudar a Escritura Sagrada, só que novos problemas vão surgindo, novas demandas vão surgindo, porque as ideias antibíblicas, elas, apesar de terem sempre o mesmo pressuposto, elas vão se renovando, vão se apresentando com outras características. Nós precisamos, então, estudar essas ideias para que possamos, então, permanecer em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e naquilo que Ele tem dito em Sua palavra. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13. Até o versículo 17. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13, até o versículo de número 17. O Cleiton mandou uma mensagem para mim, falou: nossa, tem 2 horas. Acho que cortou a imagem ali, do slide embaixo. Acho que não vai ter problema. Você tem 2 horas para falar. Seja dinâmico, ele disse. Já colocou uma pressão, Eu vou procurar, então, não ser bastante dinâmico. Aí o cara fica estático, Parado. Vamos ler, irmãos, a palavra do Senhor? Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Versículo 14, os irmãos podem ler? Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Verso 16. E o verso 17, os irmãos podem ler? Ó Senhor Jesus, mais uma vez pedimos a Ti que tenha misericórdia de nós. Agradecemos ao Senhor pela nossa salvação, porque o Senhor agiu em nossa mente para que pudéssemos escolher a Ti, para que pudéssemos tomar as decisões necessárias para a Tua glória. O Senhor nos tirou, ó Pai, de um charco de lodo horrível, pecado, as garras de Satanás. Obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso Redentor. Agora nos ajuda a praticar o Teu senhorio nas nossas vidas. Que Tu sejas Senhor de toda a nossa vida, inclusive nos orientando através dos pressupostos que devemos obedecer para glorificar o Teu santo nome. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Usa de graça mais uma vez para conosco, iluminando o entendimento de todos os Teus filhos, de todos nós. E fala ao nosso coração também, pelas verdades que serão mencionadas aqui, se o Senhor permitir. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos estas coisas e Te agradecemos. Amém. Irmãos, como vocês podem olhar na imagem,
nós temos uma mesma imagem com várias perspectivas, ou pelo menos aí, duas perspectivas que estão erradas. Existe uma realidade, a realidade ali de que o soldado está com a arma na cabeça deste outro soldado, que deve ser um soldado inimigo, e dando água para este soldado. Na parte direita, se nós olharmos somente esse recorte, nós subentenderemos que se trata de uma pessoa usando misericórdia sobre a outra, ajudando outra. Na parte esquerda, se nós olharmos somente o recorte esquerdo, nós pensaremos, tiraremos a conclusão de que a pessoa está tão somente oprimindo a outra com uma arma. Mas no centro nós vemos a realidade. Essa imagem é importante para mostrar que existem, diante da realidade, vários pontos de vista, todavia somente um deles é o ponto de vista real, verdadeiro. Nós devemos entender isso perfeitamente. Não há vários pontos de vista que podem ser ao mesmo tempo certos. Isso é logicamente impossível. Somente um ponto de vista é verdadeiro. Essa imagem é somente para a gente, para ilustrar essa verdade da cosmovisão. Ou nós temos a visão correta da realidade, ou nós fazemos a leitura correta da realidade, ou nós fazemos um recorte da realidade, às vezes com o pressuposto errado, simbolizado aqui pelo recorte errado. Bom, nós vivemos dias difíceis, dias em que a fé cristã está sendo, na verdade, acomodada. Isso não acontece só no cristianismo, isso acontece em várias religiões também. As várias religiões estão passando por uma espécie de acomodação de fé. Os estudiosos de religião, os seculares, os historiadores, eles têm dito isso, que as pessoas estão acomodando a fé. Ou seja, existe um grupo de pressupostos de cada fé, de cada religião, mas o que as pessoas fazem, na verdade, é acreditar naquilo que elas querem, daquele grupo de pressupostos. E criam, então, as ideias que elas acham mais coerentes de acordo com o seu gosto pessoal, mesmo que essas ideias juntas sejam incoerentes. Então, nos nossos dias, o critério final para que uma pessoa decida sobre uma verdade não é tanto se tem lógica, não é tanto se é coerente ou se vem de uma divindade, mas é se eu gosto, se eu acho legal. É isso que tem imperado na nossa sociedade. Isso tem a ver com cosmovisão, porque tem a ver com coerência de cosmovisão. Por exemplo, citando outras religiões, há pessoas que dizem o seguinte: eu sou um católico genuíno, um católico verdadeiro, só que eu sou a favor do aborto. São duas coisas contraditórias, né? Porque oficialmente o catolicismo é contra o aborto, mas a pessoa não está nem aí para uma decisão que foi tomada em algum concílio, ou se um papa prescreveu alguma coisa relacionada a isso, ou se existe algum estudo sobre isso. Ela quer saber que ela pode ser católica e pode ser a favor do aborto, mesmo que sejam duas coisas incoerentes. Por isso, o eu acho, eu gosto, o meu ponto de vista, na nossa época, essa é a ideia que as pessoas têm da verdade. Eu gosto, eu acho legal, eu acho bom. Um outro exemplo interessante é a respeito de postagens do Facebook, né? Ninguém aqui faz postagem no Facebook, né? Eu estou tentando ser dinâmico, hein? Ninguém aqui faz postagem no Facebook, né? Então, eu vou dar um exemplo de uma incoerência. Isso não acontece, irmãos. Eu estou criando um exemplo da minha cabeça, tá bom? Então vai lá a moça ou o rapaz, vamos colocar os dois aí para não ficar só pelo lado das moças, né? Com uma roupa curta. E o rapaz também, né? Com aquela roupa sensual, né? Ou sem a parte de cima. E tira a foto lá e coloca embaixo lá: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Né? A pessoa não está se importando se aquela foto, que é uma foto sensual, quebra algum pressuposto daquele Senhor que é o pastor, que ela está dizendo que nada vai faltar. Por que ela não está se importando? Porque ela se importa tão somente, a pessoa que faz isso, muitas vezes se importa tão somente com aquilo que ela acha. Mas eu acho legal. Outra questão da nossa época interessante, eu estou introduzindo a questão, tá? É a questão de que, ligada a essa questão do eu acho, eu entendo, eu gosto, é a questão de que Deus me entende. As pessoas sempre acham que Deus entende elas. Então essa pessoa que colocou a foto lá, né? Pá! O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não, mas Deus me entende.
Deus entende que eu não tenho uma má intenção em relação a isso. Eu estava vendo uma citação de uma revista, que não é lá das boas, né, revista Veja, mas de vez em quando faz alguma coisa legal, né? Eles fizeram uma pesquisa perguntando para as pessoas, vários tipos de pessoas, você acredita que você vai para o inferno? A maioria esmagadora das pessoas disse que não acredito que eu vou para o inferno. É porque as pessoas estão muito mais preocupadas com aquilo que elas acham e com Deus que entende elas. Deus não é visto mais como aquele que prescreve obrigações, mas como aquele que sempre entende. Né? É muito comum, por exemplo, amantes, mulheres ou homens, amantes de pessoas que foram casadas, colocar frases no Facebook, né? Senhor, o que eu tenho ninguém tira, né? O que Deus me deu ninguém tira. Né? Só que não foi Deus que deu para essa pessoa. Porque, na realidade, essa pessoa está preocupada com aquilo que ela acha e ela sempre pensa que Deus entende ela. Deus me entende no meu pecado. Se nós perguntássemos para as pessoas na idade medieval, você acha que você vai para o inferno ou para o céu? A maioria das pessoas diria, eu acho que eu vou para o inferno. Só que essa ideia saiu da mente das pessoas. E essa pesquisa que foi feita, inclusive foi feita com perguntas para presidiários. E o que os presidiários disseram? Eu acho que eu vou para o céu. A maioria esmagadora deles. Não é incomum vermos, por exemplo, traficantes em favelas pegando o dinheiro do tráfico e dando dízimo nas igrejas. Pessoas, antes de roubar alguém, fazer o sinal da cruz. Porque, afinal de contas, ele pensa, Deus me entende. É isso? Isso que eu estou fazendo aqui é errado, mas Deus me entende, né? Então, tudo isso tem a ver com cosmovisão. Tudo isso tem a ver com a coerência naquilo que a gente acredita. Não adianta a gente estudar a cosmovisão certa ou ter os pressupostos certos se nós realmente pegarmos dessa verdade ou pegarmos tão somente os pressupostos que a gente acredita serem os pressupostos corretos e ignorarmos os outros pressupostos. Eu acredito que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas eu ignoro a lascívia. Agostinho disse algo a respeito disso. Uma frase bem conhecida, que é atribuída a Agostinho, diz o seguinte: se você crê somente naquilo que gosta no Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. O Evangelho é um pacote completo. Esse pacote completo é cosmovisão. Quando eu pego de uma cosmovisão aquilo que eu quero, é muito legal isso aqui do Evangelho, hein? Isso aqui eu quero. Agora esse daqui do marxismo é muito legal. Pô, esse pressuposto aqui é maravilhoso. E aí eu faço um pacote, uma salada, e a salada do eu gosto. Eu acho legal. Mesmo que não tenha coerência nenhuma. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que existe verdade absoluta. Porque Jesus pergunta para as pessoas, o que as pessoas dizem a respeito de mim? E o que as pessoas dizem, irmãos? No texto aí. A respeito de Jesus. O que elas diziam a respeito de Jesus? Que ele era um profeta, João Batista. Então, várias opiniões, porque existiam várias perspectivas diferentes. Só que o fato de existirem as várias perspectivas diferentes, significa que não existe uma verdade absoluta? Não, claro que existe. E as outras perspectivas estavam erradas. Por isso, quem tem a perspectiva certa, como Pedro teve, a opinião certa, a declaração correta, que Jesus Cristo era o Cristo, o Filho do Deus vivo, quem tem a perspectiva correta é aquele que é influenciado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Porque Jesus diz a Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso. Ou seja, é uma operação do Espírito Santo baseada na Escritura. Por quê? Pedro era alguém que teve contato com a Escritura do Antigo Testamento, certo? Inclusive através de Jesus Cristo. A Escritura e o Espírito Santo interiormente é que gera a verdade no nosso coração. É por isso que a pessoa pode estudar a verdade, estudar a verdade, estudar a verdade e continuar acreditando na mentira, se Deus não operar no coração dela com o Espírito Santo. É o Espírito Santo operando no coração e a palavra sendo pregada. Essas duas coisas que são uma só, na verdade, né? Porque
Que o Espírito que inspirou a palavra testifica essa mesma palavra, ilumina essa mesma palavra no coração para que saibamos a verdade. O que é a visão correta? O que é a cosmovisão correta, então? São as verdades das Sagradas Escrituras, iluminadas pelo Espírito Santo no nosso coração, para que tenhamos pressupostos para ler, interpretar a realidade que está à nossa volta. Amém? Qual que é a nossa proposta hoje? Por onde nós vamos caminhar? Primeiro nós vamos trazer uma breve definição de termos da cosmovisão reformada e cosmovisão marxista, de Karl Marx. Por quê, irmãos? Eu escolhi falar sobre a cosmovisão reformada, mas pegar outra cosmovisão para poder comparar com a cosmovisão reformada, para os irmãos terem um exemplo, não só pela verdade, mas também pela comparação da verdade com a mentira. Tá bom? É uma tentativa, né? Deus abençoe que eu consiga fazer isso, né? E a segunda parte, que nós vamos expor aí os 3 aspectos da antropologia reformada e alguns desdobramentos, que esses 3 aspectos são criação, redenção e criação, queda e redenção. Não falaremos sobre consumação, porque eu nem sei se vai dar tempo de falar sobre redenção, né? Mas Deus abençoe que dê tempo. Eu preciso ser um pouco dinâmico aqui. Irmãos, aí você se pergunta, por que esse irmão aí escolheu falar sobre o marxismo? Boa pergunta, hein? Você perguntou isso? Não perguntou isso? Polêmico, olha só. Por quê, irmãos? Por alguns motivos. Primeiramente, porque provavelmente o marxismo é a cosmovisão mais influente da nossa sociedade, depois do cristianismo. Apesar de o cristianismo estar embaixo, o cristianismo ainda é a cosmovisão prevalecente na sociedade. Tá? Mas depois, provavelmente, vem o marxismo. E o marxismo tem um monte de filhos. Filho do marxismo, movimento feminista, movimento GLBT, todos eles pautados na visão marxista de mundo, na cosmovisão marxista de mundo. Outros filhos do marxismo, a maioria dos partidos políticos, se não todos. Outro filho do marxismo, socialismo, comunismo. Então, nós temos na nossa sociedade vários filhos da cosmovisão marxista que têm praticamente o mesmo pressuposto marxista. Por isso que eu escolhi, então, comparar a visão reformada com a visão marxista. Também porque o conteúdo do marxismo, as ideias do marxismo, é extremamente oposto às ideias cristãs. Por isso que eu escolhi também. Todos os pressupostos marxistas são contrários aos pressupostos reformados, pressupostos cristãos. São contrários. Só que, por incrível que pareça, a estrutura é a mesma. Olha que negócio interessante. É por isso que quando Deus faz uma coisa, o diabo vai lá e copia. Deus criou a verdade bíblica. Satanás criou o marxismo. Olha só. Vamos a definições rápidas. Eu gostaria que algum irmão aqui do meio, porque eu preciso ser muito dinâmico, algum irmão lesse para nós, primeiramente a definição de cosmovisão reformada. Da minha esquerda aqui, os irmãos, da minha esquerda. Isso, então uma definição simples, né? Interpretação da realidade, com que base se interpreta a realidade? Com a base da revelação escrita. É claro, tendo como pressuposto também a revelação do Espírito Santo, a iluminação do Espírito Santo para entender a revelação escrita, senão ninguém entende nada, né? Para a salvação, ninguém entende para a salvação. O irmão daqui da direita, pode, por favor, dar a definição ali de cosmovisão marxista? Ler, por favor. Então, olha só, Karl Marx nasceu, a foto dele aí embaixo, né? Eu prefiro muito mais parecer com Calvino, muito mais bonito. Karl Marx nasceu em 1818, na Alemanha, juntamente com seu companheiro Engels, julgava ter descoberto um método científico para interpretar a realidade. Por que ele julgava ter um método científico para interpretar a realidade? Porque ele não acreditava em Deus.
Quando nós acreditamos em Deus, nós acreditamos que quem interpreta a realidade para nós, quem diz o que é realidade para nós é Deus. Quando você não acredita em Deus, você vai criar algum método. E ele então acreditava ter criado, juntamente com seu companheiro Engels, um método científico para interpretar tudo o que acontece na sociedade. Tá bom? E a chave dessa interpretação para Marx é a questão econômica. A briga de ricos e pobres, capitalistas e pobres, né? E proletariado. Veja, irmãos, o marxismo é diferente do cristianismo. A chave para a interpretação da realidade não é luta de classes e nem problemas socioeconômicos. Então aqui já chegamos em uma questão interessante, tá? Mas vamos comparar, irmãos. Olha, eu quando comecei a estudar essas comparações, eu fiquei assustado. Vamos ver se os irmãos vão ficar assustados também. Vamos lá. A estrutura aqui no meio, a estrutura do marxismo, tanto do cristianismo como do marxismo, é a mesma. Ou seja, o marxismo quer dar respostas para as mesmas demandas que o cristianismo dá. Então, em relação às alegações do universo, ou da natureza do universo, o marxismo tem uma tese, né, de que o universo surgiu do nada, a questão tão somente material, né, de que não há nada metafísico, não há nada por trás do universo. Nós acreditamos que quem é o criador do universo? Deus. Eles também têm alegação em relação à natureza da história. Nós acreditamos, na parte de lá do quadro, nós acreditamos que história nada mais é do que os atos de Deus se desenvolvendo. O marxismo interpreta a história de outra maneira. Eles acreditam que a história nada mais é do que um sistema socioeconômico substituindo o outro e evoluindo até chegar no ponto máximo, que é o comunismo. Que ele tinha proclamado isso, né? Que na época dele o capitalismo seria destruído e o comunismo seria implantado no mundo todo. Isso não aconteceu, então nem para ser profeta Marx serve. Bom? Alegações sobre a natureza essencial do ser humano. Nós acreditamos que o ser humano é criado à imagem de Deus e semelhança de Deus. E depende do Criador nessa relação. O marxismo não. Ele nega a vida após a morte. Não existe liberdade individual no marxismo. Por quê? Porque tudo que uma pessoa faz, toda a ideia que ela tem, todas as suas decisões, são fruto de uma construção social. Bom? Outro ponto, alegações no que há de errado com a humanidade. O marxismo vai dizer o que há de errado com a humanidade. É justamente a alienação. As pessoas vivem alienadas por causa do capitalismo. O capitalismo não deixa a pessoa ser aquilo que ela é, que ela poderia ser. É isso que Marx dizia. Então a pessoa vai trabalhar, a pessoa não quer trabalhar com aquilo. Dá a entender que Marx tinha um grande problema com o trabalho, né? Porque a Bíblia diz que a pessoa pode ser feliz no trabalho. O trabalho não é uma coisa ruim, biblicamente. Mas para Marx era uma coisa tão ruim, né? Deve ser por isso que ele nunca trabalhou na vida dele. Só estudar a história de Marx você vai ver isso daí. Nós vemos no cristianismo que o problema da sociedade é o pecado, não é a luta de classes. Tá bom? Eu espero falar sobre isso um pouco mais para frente, quando falar da queda. Alegações sobre qual é a solução para os problemas da sociedade. Veja, o marxismo diz que a solução para o problema é fazer com que as pessoas não sejam mais alienadas. É derrubar o sistema que aliena as pessoas. Que sistema? O capitalismo. Então é fazer a revolução do proletariado. E aí, essa é a solução para os problemas da sociedade. A Bíblia vai dizer que a solução dos problemas da sociedade é o quê? Acabar com o pecado. E só quem acaba com o pecado é Jesus Cristo na cruz. Veja, irmãos, estão conseguindo perceber as diferenças? Alegações escatológicas. O que o marxismo pensa do futuro? Uma sociedade perfeita na Terra, porque não existe vida após a Terra para o marxismo. Uma sociedade perfeita em que o comunismo impere. Não existe classes, não existe problemas. Que coisa ilusória. Por isso que o marxismo é chamado de uma ideologia ilusória, utópica. Porque é impossível que exista uma sociedade perfeita. É por isso que o cristianismo afirma que, mesmo aqui na Terra, depois de regenerados, nós somos imperfeitos e só haverá perfeição. E outra, perfeição relativa também, porque só Deus é absolutamente perfeito e sempre será. Só haverá perfeição nos moldes da realidade sem pecado no céu. Na realidade futura, né? Novos céus e nova terra. Bom?
Quem alega estar com a verdade? O cristianismo diz que sim, que está com a verdade. O marxismo também diz que está com a verdade. O marxismo requer assentimento intelectual e prático, ou seja, a pessoa tem que acreditar, mas não tem que só que acreditar, tem que ser um militante. Você tem que viver na prática o marxismo. Você tem que moldar a sua vida pelo marxismo, enxergar os problemas, a solução dos problemas da sociedade como luta de classes, né? É o patriarcado. É uma série de nomenclaturas que vai fazer com que a pessoa pratique aquilo, ela luta por uma causa. E veja, o cristianismo também exige isso. Existência de organizações humanas que falam que estão com a verdade e requer obediência. O marxismo tem, e o cristianismo também tem. O cristianismo tem as denominações. Você é membro da igreja presbiteriana, a igreja presbiteriana, nós acreditamos estar com a visão mais correta de acordo com a Bíblia. Né? E veja, o que eu disse? Que Deus faz, Satanás copia. No marxismo também tem essa questão. Só que quais são as organizações do marxismo? Os partidos. O partido é a organização que faz com que a pessoa seja fiel à sua ideia, a pessoa pratique e milite em favor da ideia do partido. No começo, o Partido Comunista. Depois foram surgindo outras formas de marxismo, social-democrata e assim por diante, e só que com a mesma vertente, com a mesma ideia. Irmãos, eu disse para os irmãos que fiquei assustado, por quê? Porque o marxismo é uma religião. Repararam nisso? Marx lutou contra Deus, mas ele funda uma religião. A pessoa tem ideais, a pessoa morre por aqueles ideais, a pessoa acredita que um dia vai dar certo. Perguntaram por um candidato marxista esses dias, eu não vou citar o nome de candidato, nem falar sobre política, tá? Senão o pastor vai brigar comigo aqui. Mas perguntaram para ele é um marxista, e perguntaram, falaram, um outro marxista falou para ele, falou, nós sabemos que o comunismo nunca deu certo em nenhum lugar, né? Tá falando sobre o comunismo, marxismo. E aí esse candidato diz assim, mas eu ainda tenho esperança. Por que ele tem esperança? Porque é uma religião, é um dogma. Se é uma religião, é um ídolo. O marxismo, se abraçado, se torna um ídolo no coração do ser humano. Tudo bem, irmãos? Vamos para as nossas considerações bíblicas agora? Vamos lá. Tem até que horas mesmo? Então dá tempo, né? Vamos lá. Primeiramente, vamos falar sobre a criação. O primeiro pressuposto com o qual a gente interpreta a realidade, especialmente a realidade ligada à antropologia, o que é o ser humano, porque como que eu vou poder dizer o que o ser humano precisa, qual é o mal do ser humano e de onde ele veio, sem uma visão antropológica, sem uma visão da antropologia, que é antropologia, o estudo do ser humano. Então, a nossa visão do que o homem é, de onde ele veio, qual é o problema dele, o que vai acontecer com ele, qual é a solução para os problemas, são retiradas da Escritura. O primeiro pressuposto que eu quero compartilhar com os irmãos é a questão da criação. Vamos ver isso de uma perspectiva reformada. Só para citar um exemplo, estava vendo uma pesquisa, agora passando para o nosso ponto aqui da criação, né, do que o homem é diante da criação. Estava vendo um estudo feito na Inglaterra de que de cada 10 casais na Inglaterra, 3 preferem ter um cãozinho, um animal, do que ter filhos genuínos. Todos esses casais podem ter filhos normalmente, mas eles preferem ter um cachorro. Uma jornalista explicou que a sua preferência era pelo seguinte motivo: mesmo com só 8 semanas, o meu bichinho Tilly, que era o mascote dela, ficava feliz trancado na cozinha, sozinho, com um brinquedo por algumas horas. Jamais poderia fazer isso com uma criança da mesma idade dele. Estamos falando de criação agora e de visão antropológica do homem, do que o homem é diante da criação. Quem pensa assim tem uma visão equivocada do que o ser humano é diante da criação. E de qual o papel do ser humano em relação à criação. Não que os animais de estimação não sejam importantes, são importantes, né? Só que eles têm o papel deles, da importância deles. O ser humano tem outro papel. Vamos verificar então, irmãos? Nós vamos ver alguns textos das Sagradas Escrituras e eu quero compartilhar esses pontos com os irmãos. O porquê que o ser humano tem um papel importante
e de destaque em relação ao resto da criação. Essa é uma verdade bíblica. Por quê? Vamos examinar alguns textos? Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27. Que o Hulk me ajudou bastante, né? Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Algum irmão pode ler para nós, por favor? Bom, tudo que eu for falando aqui, irmãos, está ali no quadro para que os irmãos possam, pelo menos, copiar ou pensar nesses tópicos. O primeiro motivo pelo qual o ser humano é importante, é singular em relação à criação, que eu quero compartilhar, é que o relato da criação do ser humano é duplo. Os irmãos já pararam para pensar nisso? O relato é duplo. Existe um relato geral de toda a criação, da criação de todas as coisas, que está no capítulo 1 de Gênesis, e existe um segundo relato no capítulo 2 de Gênesis, mais específico, mais detalhado, dando ali mais detalhes sobre a criação do ser humano. Isso demonstra que o ser humano tem um papel mais importante diante de toda a criação. Não devemos pensar que o ser humano é muito, ele não é nada diante de Deus, mas também não devemos pensar que ele é pouco. Ele é a imagem de Deus. A visão coerente, reformada, é a visão que equilibra essas duas questões. O marxismo e outras visões, ora colocam o homem como a mesma coisa que o animal, ora colocam o homem como senhor da verdade, por causa do relativismo até. A nossa visão não, é a visão bíblica, realista, equilibrada. O ser humano não é Deus, não é nada perto de Deus, inclusive, mas ele, diante da criação, ele é superior verdadeiramente. Tá bom? Duplo relato na criação do ser humano. E não é só um duplo relato, é um relato detalhado. Né? Como o homem foi criado, depois como a mulher foi criada. O segundo ponto aí é que existe um conselho solene quando Deus vai criar o ser humano. Qual conselho solene? Está no versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis. Ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. É como se fosse uma convocação, né? Façamos. Veja que quando Deus estava criando todas as coisas, não existe um registro de que ele fez essa convocação da Trindade. Quando ele fez céus, terra, animais, segundo as suas espécies. Mas quando ele vai fazer o ser humano, fala, vamos parar um pouquinho aqui. Façamos o homem, que é o ser humano, né? Tanto homem como mulher, a nossa imagem e semelhança. Esses dias eu perguntei para o irmão na igreja se a mulher também era a imagem e semelhança de Deus, né? Aí eles ficaram em dúvida, assim. E responderam, não é, o homem que é a imagem e semelhança de Deus. Eu falei, não, homem e mulher são imagem e semelhança de Deus. Os dois, em essência, são iguais. Em funções, não, a gente sabe que não, biblicamente. Mas, assim como o pastor da igreja é diferente dos membros da igreja em função. Mas, em essência, são iguais. O terceiro ponto aí, ponto C, é o molde pelo qual Deus criou o homem. Quando Deus vai criando os animais, Deus cria cada animal segundo a sua espécie. Então, qual é o molde de Deus em relação à criação dos animais? Nós nem sabemos. Qual o critério de Deus? Deus cria do nada. Deus não cria de um material pré-existente. Agora, nós sabemos o molde do ser humano. Por quê? Ele é especial diante do resto da criação. Qual o molde que Deus criou o ser humano? A sua imagem e a sua semelhança. Que diz respeito a caráter morais do ser humano, que diz respeito à responsabilidade do ser humano diante da criação. O ser humano a criação deveria ser submissa, sujeita ao ser humano. E imagem e semelhança é a mesma coisa. Bom, você sabe que no hebraico não existe figuras superlativas, né, para dar alguns tipos de qualidades em algumas palavras. Então, é usada muita repetição. Imagem e semelhança diz respeito à mesma característica. Bom,
O quarto ponto, o domínio. Deus faz o ser humano para que ele domine sobre a criação. Veja que no texto da criação, o ser humano nem pode ser considerado como um animal. O ser humano é considerado como um animal pela biologia. Porque tem características parecidas com animais, né? A gente não pode negar. Mas tem tantas outras diferentes. Eu gosto muito do exemplo que o Ariano Suassuna cita. Eu não concordo com todas as visões do Ariano Suassuna, até porque ele é bem simpático do comunismo, né? Mas ele falou um negócio bem interessante, ele não acredita na evolução, ele acredita que Deus criou todas as coisas. Ele tem uma voz engraçada, já viu o Ariano Suassuna? Não, nessa noite, né? Tem uma voz... Tipo, não vou imitar aqui, senão vou passar vergonha. Mas ele diz assim, veja um predador, que é uma coisa simples para nós, né? Predador. Você que já prendeu muita roupa, né? Quando você lava a roupa, prende... Então. Um simples prendedor não poderia ter sido criado por um macaco. Uma coisa simples para o ser humano, para um animal, é difícil. O animal não tem consciência da própria existência. É por isso que o animal fica diante do espelho pensando que é outro animal que está ali. Ele não vai pensar, poxa, realmente eu acho que eu existo e aquele ali é o meu reflexo. Apesar que nunca se sabe também, né? Mas o fato é que o ser humano tem atributos que dizem respeito à imagem de Deus no ser humano que o tornam superior aos animais. Depois, a questão do domínio. Toda a criação deve ser sujeita ao ser humano, originalmente. Versículo 28 de Gênesis. Algum dos nossos irmãos pode ler, por favor? Então, olha só, originalmente Deus fez o ser humano para dominar sobre os animais, sobre toda a criação. Quando acontece ao contrário, ou seja, quando o ser humano passa a viver em função dos animais, isso é um problema. Então, há uma inversão aí de valores. Eu não vou ler, irmãos, para que eu possa tentar encaixar tudo que eu quero falar para os irmãos dentro do tempo. Mas, anote aí, o Salmo 8 é um salmo importante para isso. Porque fala que o ser humano é a imagem de Deus, que ele não é nada diante de Deus, mas a imagem de Deus é superior à criação. Tá bom? É um salmo importante para nós. Inclusive, a queda não foi tão ruim só por causa da questão da influência de Satanás, do pecado. Foi ruim também porque o animal que foi criado para se submeter ao ser humano, o animal deu sugestões ao ser humano sobre o que ele deveria fazer. Adão e Eva, em vez de submeterem a serpente, em vez de comandarem a serpente, eles se submeteram à serpente. Veja que também é uma inversão ali. O pecado traz essa inversão de valores. O outro ponto importante para nós também é a questão, que eu anotei aí, né, a questão do clímax. Essa questão do clímax é interessante, estava pensando esses dias. Eu tenho uma filha de 4 anos, vai fazer 4 anos, e a gente preparou o quarto para ela antes dela nascer, né? E a gente compra o berço, né? É tudo bem baratinho, né? Compra o berço, aí pinta a parede, depois ela riscou tudo. Não adiantou nada, né? Mas fazer o quê? Pinta a parede, faz ali todas aquelas coisas, e prepara todo o ambiente para colocar a criança. O berço é importante. Os detalhes são importantes, eles custam. A gente tem carinho por eles. Só que o mais importante é o quê? A criança que vai ali. Quando Deus cria todas as coisas, Ele cria todo o ambiente para o ser humano viver. É como a pessoa que faz o berço, né? Que faz o quarto. Ele cria os animais, Ele cria a natureza, Ele cria um ambiente necessário, Ele cria a atmosfera para que o ser humano pudesse respirar, Ele cria o tempo para que o ser humano pudesse viver dentro do tempo. Ele cria todo o ambiente e, por último, Ele cria o ser humano. Por isso, o ser humano é o clímax da criação de Deus. E aí, outros pontos, a questão da personalidade do ser humano, a responsabilidade e liberdade que ele tem, mostram a singularidade também.
O pacto que Deus faz com o ser humano no Éden, nós entendemos que existe um pacto quando Deus diz a Adão, olha, não pode comer do fruto daquela árvore. Há ali implícito, embora a palavra pacto não esteja ali naquele texto, mas há ali implicitamente um pacto. Então, quando Deus faz um pacto, Ele não faz o pacto com os animais. Não faz o pacto com a natureza. Veja a natureza, assim, assado, né? Ele faz o pacto com o ser humano. Inclusive, pelo ser humano ser singular e responsável por tudo, quando o ser humano cai também até a natureza. Sofre consequências. Bom? Acho que eu não coloquei os últimos 2 pontos aqui, mas eu vou falar para os irmãos. Outros pontos para terminar essa parte da visão reformada a respeito da criação do ser humano, é algo bem interessante, irmãos, que está em Gênesis capítulo 9, versículo 6. Gênesis capítulo 9, versículo 6. Algum de nossos irmãos pode ler para nós, por favor? Bom, é claro que a morte de um animal é uma coisa ruim. O ser humano não deve maltratar os animais, né? E utilizar daquilo que os animais dão sem o devido respeito e coerência. Todavia, quando se trata do homem, Deus institui uma pena severa para alguém que tira outra vida. Aqui nesse texto de Gênesis, Deus institui a própria pena de morte, pena capital. A vida do ser humano é tão importante, e quanto mais uma coisa é importante, maior é a pena pela quebra, pelo dano daquela coisa importante que foi danificada. Então Deus estabelece então um princípio aqui, tá bom? Vemos outros textos, irmãos, a relação animal e ser humano também importante. Eu vou só citar aqui, por exemplo, em Mateus 10, 31, Jesus diz aos discípulos: não temais, pois bem valeis vós mais do que muitos pardais. Então, o próprio Jesus Cristo diz para os discípulos, olha, Deus cuida das aves, não se preocupe, não estejam ansiosos, porque vocês valem mais do que as aves, tá bom? Então, eu estou falando isso para a gente não entrar naquela história de que o ser humano é igual a um animal. Ele tem responsabilidade sobre o animal e deve guardar os animais com certeza, mas não tem como a gente colocar no mesmo padrão, no mesmo patamar. Outro texto interessante citado por Jesus é quando Jesus faz um milagre no templo, e os fariseus dizem, olha, você está fazendo um milagre no sábado, né? Criticam Jesus. Jesus diz o seguinte, em Mateus capítulo 12, verso 11 e 12. Jesus respondeu, se um de vocês tiver uma ovelha e no sábado ela cair num buraco, será que ele não vai fazer tudo para tirá-la dali? Pois uma pessoa vale muito mais do que uma ovelha, portanto a nossa lei permite ajudar os outros no sábado. Tá bom? Então Jesus estabelece essas hierarquias, de valores inclusive. Vale mais mesmo. Biblicamente, de acordo com o marxismo, por exemplo, talvez não. Porque no marxismo não há a noção de que Deus criou todas as coisas. Há a noção de evolução como origem. E se a evolução for verdade, se ninguém criou, não existe um criador, então tanto o homem quanto animais são iguais. Mas como nós não sabemos, como nós sabemos que não é verdade, né? Pelo menos a maioria aqui eu acredito que acredita nisso, Deus estabeleceu então certos padrões. E por último, fechando a questão da posição reformada em relação à singularidade do ser humano, que é o ser humano, a questão da criação e o ser humano, quando Deus faz o plano de redenção, que foi feito antes da fundação do mundo, mas quando Deus coloca em prática esse plano, a segunda pessoa da Trindade, que é Jesus, ele vem e se encarna em forma de um animal, né? Não. Por que Jesus não se tornou em forma de anjo, em forma de animal, em forma de uma árvore? Porque a árvore é viva, né?
Parece absurdo o meu questionamento, mas a gente tem que entender a razão. Por que que Jesus Cristo se torna 100% ser humano? Vamos lá, irmãos. Por que que Jesus Cristo se torna 100% ser humano? Você, que convive comigo todos os dias. Responda. Hã? Porque ele iria salvar? Porque ele iria salvar seres humanos. Então ele deveria vir como ser humano, porque ele iria representar seres humanos. A Bíblia diz que nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas, mas um que foi ser humano como nós, todavia Jesus não pecou. Então no plano da redenção, embora a redenção também inclua a restauração de todas as coisas, que é um assunto que eu vou deixar para o Cleiton mais para frente falar para os irmãos, embora inclua, né, não podemos negar isso, mas o principal alvo o pacto é o ser humano, a questão da humanidade, tá bom? E de acordo com a perspectiva marxista, alguém pode ler essa frase? Nós estudamos a questão da criação, né, do ponto de vista do homem, do ponto de vista cristão reformado. E agora marxista. Preciso de alguém para ler essa frase que está entre parênteses. A verdadeira natureza dos homens é soma total das relações sociais. Isso mesmo. Então Marx não acreditava na criação, ele acreditava que o ser humano era aquilo que a sociedade era. Então, por exemplo, se um ser humano fosse criado entre animais, ele era aquilo que influencia, né, que influenciasse, ele seria aquilo que influenciasse o seu modo de vida, o meio social do qual ele estaria inserido. Bom? E nós sabemos que não é isso. Sem querer entrar na questão, no tópico do Saor, né, à tarde, não quero entrar muito no seu tópico, né, até porque é difícil. Mas nós precisamos de uma verdade absoluta. O problema do marxismo é que se você entende que o ser humano é uma construção social, não há verdade absoluta em relação ao ser humano. Puxando para a antropologia, né? Em relação ao ser humano. Tá bom? Não há padrão. E aí você pode imaginar qualquer tipo de absurdo. Por exemplo, muitas pessoas que já na Europa estão raciocinando de acordo com o marxismo, que o ser humano não foi criado por Deus e que Deus não existe, eles estão pensando o seguinte: se o ser humano não foi criado por Deus e Deus não existe, então não existe padrão. O padrão é relativo àquilo que alguém quer. Certo? E por isso, eu vi uma notícia esses dias de uma moça que foi no cartório oficializar, ou tentar oficializar a união dela com o seu animal de estimação. Por quê? Olha a mente dela. Ela parte do pressuposto, eu não sei se ela é marxista, mas vamos imaginar que o pressuposto seja parecido. Ela parte do pressuposto de que Deus não existe, então não existe padrão. O que vai dizer que uma relação sexual entre um homem e um animal é errado? O que vai dizer? Qual o padrão? Aí você pode dizer, não, mas é uma coisa repugnante. Uma família pode dizer que é errado. Mas se outra família disser que não é errado? Então as famílias que são padrão? Então uma família pode dizer que sim, outra que não. Aí você pode dizer, não, mas o Estado proíbe. Tá bom, e se outro Estado não proibir? E se um outro governo chegar, não, a relação sexual entre um homem e um animal é totalmente permitida, inclusive a herança da mulher vai ficar para o cachorro. Vocês entenderam? Se nós não tivermos um padrão, veja, a existência de Deus, irmãos, não é somente real. Guarda essa palavra, ela é necessária. Senão não existe padrão. Por que você consideraria errado eu pegar uma arma agora e matar o Cleiton? É verdade, uma pergunta séria. Eu já tive muita vontade de fazer isso. Pode abrir um parênteses aqui? Eu ficava estudando, irmãos, lá, longe da família. Eu era o único casado do alojamento, né? Mal-humorado eu estava, porque estava longe da família e tal. Ia para a capela do seminário e chorava, Senhor, por que tu me chamaste? Ia estudar lá e o Cleiton tocando bateria com a perna. Fazendo barulho, não deixando eu estudar. Mas eu te amo, meu irmão. Porque você é a imagem e semelhança de Deus. O que faria com que você considerasse errado eu dar um tiro aqui no Cleiton?
que faria? Vamos dar algumas opiniões? Por exemplo, porque eu gosto dele. Eu sei que nem todos gostam. Mas você poderia dizer, é porque eu gosto desse irmão. E se outra pessoa que não gosta tiver essa opinião? Eu não gosto, então pode. Então, se o padrão for gostar, estamos perdidos. Se você dissesse, é porque a lei proíbe. Beleza, mas quando a lei não proíbe? E se a gente estiver em outro país que a lei não proíbe? Então, o teu padrão de julgamento da realidade não deve ser o padrão da lei. Veja, é igual ao casamento. Não é o Estado que estabelece o que é o casamento. O casamento é um Estado prévio ao Estado. É um Estado prévio ao governo. Vamos usar essa palavra para não ficar estranho, né? O casamento é algo instituído por Deus antes até da instituição do Estado, que também foi divina. Uma instituição que Deus instituiu. Por isso, o Estado não tem competência para dizer o que é casamento. Tá bom? Eu não sei se estou conseguindo passar todas as reflexões aqui, né? Mas eu acredito que muitos já estejam pensando aí, percebendo que não tem como a gente trocar o relativo pelo absoluto. E se a gente quer praticar aquilo que está escrito na Escritura, a gente tem que praticar mesmo na íntegra, fazendo com que a Escritura permita que nós leamos a realidade. Bom? Vamos lá, irmãos. A perspectiva marxista, então, em relação à criação, a origem de todas as coisas, do ser humano, era materialista. Ele negava a vida após a morte, dizia que não existia liberdade individual, porque tudo era uma construção social. Eu vou ter que falar um pouquinho sobre essa questão também, né? Mas, por exemplo, vamos imaginar que tudo seja uma construção social. O indivíduo é aquilo que a sociedade influencia que ele seja. Vamos supor que seja isso. Não é, tá? Porque a Bíblia não diz isso. Mas vamos supor que seja. Então, se... Aí eu vou usar o Saor como exemplo, né? Você falou que... Né? Tá. Aí o Saor, que é o próximo palestrante da tarde, né? O Saor chega e por uma necessidade, ele vai e rouba uma pessoa, e por uma necessidade do momento, porque ele foi com raiva, ele acaba matando a pessoa. É a necessidade, né? Se tudo é uma construção social, ele não teve culpa. Se tudo fosse uma construção social, alguém que faz o crime não tem culpa. Porque é o sistema que faz com que ele seja um criminoso. Os irmãos estão vendo isso por aí ou não? Os partidos políticos. E tudo isso surge de onde, irmãos? Do Marx. Porque a maioria dos partidos políticos são marxistas. Então, como eles enxergam a sociedade? Deus não existe. Então, é tudo luta de classes. Se a pessoa comete o crime, é por causa do capitalismo. A pessoa não tem culpa, coitada, ela matou alguém. Por necessidade, por circunstâncias. Então, vamos fazer uma lei que beneficie essa pessoa que cometeu o crime? Vamos fazer um bolsa presidiário? Eu estou citando isso como exemplo, irmãos, para os irmãos perceberem que isso daqui influencia a nossa realidade lá fora. Não é uma coisa só teórica. Se a gente pensar que o evangelho é uma coisa teórica, vamos ser dominados por essas pessoas. Porque eles não estão de brincadeira com o marxismo. Eles entendem que o marxismo é uma ideia e deve ser praticada. Eles não estão de brincadeira. E se a gente tiver de brincadeira de ser cristão, o que vai ser nosso futuro? Ah, mas Deus tem um controle de todas as coisas. Deus tem, só que o controle de todas as coisas de Deus não anula a responsabilidade do ser humano. Isso também é visão reformada. Tá bom? Vamos lá. Vamos a algumas aplicações aqui, rapidamente. Temos que tomar cuidado com o perigo da inversão de valores. Ser humano não é animal. Tá bom? Os crentes têm gastado mais dinheiro com animais do que com pessoas. A responsabilidade principal é com as pessoas. Os crentes não querem mais ter filhos. Os crentes não adotam mais crianças. No passado eram os cristãos que adotavam a maioria das crianças. Hoje os cristãos falam mal dos casais homossexuais, e com razão por causa do padrão, mas não querem adotar as crianças que eles querem adotar. Porque os cristãos começaram a olhar a vida de uma perspectiva não reformada, não cristã. Os cristãos não têm ajudado mais os pobres, que sempre foi característica dos cristãos. Bom, temos que tomar cuidado com essas
questões, irmãos.